Ah, tá. Muito bem. Então, muito boa noite a todos os presentes, é claro, e a todos os não presentes também. Continuando o exame dos motivos de credibilidade do cristianismo, né, vimos, digamos, a parte mais abstrata. Agora, vamos começar a ver alguns aspectos um pouco mais encarnados, um pouco mais próximos. Né? Santo Agostinho diz no começo das Confissões, na introdução mesmo, que é uma oração que ele faz, e se fizeste no Senhor para ti, e o nosso coração está inquieto enquanto não descansar em ti. Né? E essa experiência que você observa em muitíssima gente, eu diria em todo mundo, mas em certa medida eu acho que dá para generalizar com toda a tranquilidade. Um exemplo dessa atitude me contava uma moça esses dias, que o pai era ateu, então ela tinha crescido sem ser batizada. Aquela coisa um pouco, aquele argumento um pouco especioso do fulano que diz, não, quando ela crescer eu quero que ela tome a sua decisão sobre qual religião ela vai seguir. Né? Como se o batismo impedisse a pessoa de tomar essa decisão. Então ela cresceu sem ser batizada, acreditando em Deus, acreditando em Cristo, mas contava que passou a infância toda com um senso de vazio, uma sensação interior de vazio. Né? E, de fato, se há um mínimo de coerência, né, o estado de uma pessoa que diz não há nada após a morte eu viro carvãozinho, todos os sofrimentos que há nessa vida são sofrimentos bestas, idiotas, né? Todas as alegrias que eu tenho são alegrias meramente físicas ou corporais, então, né, melhor, opção 1, vamos tocar o barco do jeito que dá, né? Ou opção 2, já que é tudo sem sentido, como dizia o Sartre, né? Tudo é absurdo, tudo causa náusea, vamos enfim acabar com a vida de uma vez só. Como dizia um outro existencialista francês, chamado Jean Cau, né? Jean Cau, C-A-U, não se engane, meu jovem, você não passa de um pobre excremento falante. Né? Aliás, o Jean Cau converteu-se mais tarde ao catolicismo, por ironia do destino. Então, claro, a sensação de ser um excremento falante não é assim muito agradável e nem muito exaltadora. Mas isso mostra, por sua vez, que a vida humana, sem a presença de, pelo menos um sentido, ou de alguém transcendente a ela, de algo que está além dela e para o qual a vida humana atende, é algo que se torna sem sentido e sem graça, sem gosto, né? Sem felicidade possível. Então, é absolutamente natural que os seres humanos, natural no sentido aristotélico, isto natural em sentido pleno, próprio do ser humano, não apenas típico do estado humano pré-civilização, coisa que é uma ficção mental do Hobbes para frente, o estado de natureza. Então, natural no sentido aristotélico, isto é, aquilo que é próprio do ser humano enquanto ser humano, é totalmente natural do ser humano, se não aderir a uma religião revelada, ao menos tentar entender e chegar a Deus pelas suas forças. Né? Então, de certa forma, se a gente observa toda a história, vê-se que não há nenhum povo sem religião. Todos os povos, no mínimo, né, tentam construir o seu lado da ponte. Uma imagem clássica para isso você teria como que o mundo humano de um lado, o mundo sobrenatural que não se enxerga do outro, um abismo infinito entre os dois, e os seres humanos começam a construir uma metade de uma ponte.
bem me lembro o Peter Cruz que usa essa imagem. E curiosamente, né, por essa metade da ponte que chega até por cima do abismo, mas não chega do lado de lá, né, apesar dos pesares, de vez em quando desce algum viajante, algum profeta, alguém que traz notícias do outro lado. Né. Isso para quase todas as religiões é verdade. Né. Aí, nesse ponto, nós chocamos com a mania moderna de dizer não. Né? Mas o problema é o seguinte, é que se antes de eu poder decidir qual seria a minha religião, eu preciso estudar todas as religiões que existem. Como existem algo mais do que 1.600, né, com as mais diversas línguas, e para entendê-las perfeitamente eu precisaria estudar todas as línguas, etc. E tal, então não vai dar. Então eu faço o seguinte, eu pego um pouco do que eu ouvi dizer de uma, um pouco do que eu ouvi dizer de outra, um pouco do que eu ouvi dizer de outra e faço o meu cozido aqui, né? A minha religião, a minha normativa particular. Só que, em geral, se isso for verdade, ela é tão incoerente, tão impossível de viver, que normalmente o sujeito desiste de viver isso depois de algum tempo. Enfim, essa é uma das experiências humanas típicas. Né? Quanto às religiões tradicionais, não é verdade que existem 1.600. Existem praticamente só dois grupos. Né? Um, que provavelmente é o grupo mais antigo, né? Apesar de alguns historiadores com opinião contrária, mas isso sempre é assim. Todos os temas em matéria de humanidade estão discutidos. Mas um grupo que é o monoteísta, provavelmente é o mais antigo. Né? O monoteísmo que afirma que Deus existe e Deus está para a criação como o autor de alguma coisa, por exemplo, um oleiro que cria um vaso, um marceneiro que cria uma mesa, né? Ele está para a sua criação como esse profissional. Ele dá origem a algo que é externo a ele. Né? Essa religião você encontra nas três grandes atuais, né? A saber, cristianismo, judaísmo e maometanismo, com o que a gente fecha mais ou menos 5/7 da humanidade. Né? Além disso, você encontra essas religiões nos povos mais primitivos tecnologicamente. Né? Houve várias ondas de imigração, digamos. Uma das teorias dominantes é que o ser humano saiu da África, né? Atualmente já se tem dúvida a respeito, possivelmente se teria originado na Ásia e ido para a África, enfim, né? Não importa muito, mas o fato é que geralmente que há várias ondas com graus de tecnologia diferentes, e as ondas posteriores vão empurrando esse pessoal para os piores lugares. Né? Então você tem, por exemplo, na África, os povos chamados Khoisan, que são os bosquímanos, são um povo que tem características anatômicas ainda primitivas, não é boa palavra, mas ainda bastante originárias. Né? Uma língua completamente fora de padrão, né? Com vários sons de clique-se, né? E uma tecnologia extremamente rudimentar. Você tem entre os índios americanos, você tem os da Patagônia, da Terra do Fogo, que também não tinham nem roupa, conheciam fogo e algumas armas de madeira. Né? Você tem os chamados negrilhos ou negritos, que são na região da Malásia, Indonésia, povos que têm uma tecnologia muito primitiva, etc. Né? Esses povos, em geral, são monoteístas. Né? Em concreto, dos Patagões, durante uma época se fez um estudo deles, e a primeira conclusão foi que eles não tinham Deus nenhum. Né? Aí, segundo pesquisadores, isso é muito estranho. Né? Foi lá, quando depois passou um pouco mais de tempo, e chegou à conclusão de que sim, senhor. Eles tinham uma crença extremamente simples, com as seguintes coisas. Primeiro,
Há um Deus único que é Criador, que é Pai de todos e é remunerador da vida de cada um. Então, se a pessoa agiu bem, esse Deus lhe dará a recompensa. Se não, não dará. E essa é, em geral, a característica, essas três dados são as características do monoteísmo primitivo. E depois você tem um segundo tipo de religião, que é próprio dos povos de média civilização, civilizações mais avançadas, em que poesia, literatura, em geral a imaginação, já desempenham um papel bem mais elevado. Isso acompanha um nível tecnológico bem mais elevado. Então, as religiões são, nesse nível, em geral, religiões que vão do animismo, a crença de que todas as coisas têm alma, né, até versões mais requintadas, como o panteísmo hindu, né, em que você tem também centenas de milhares de deuses, a tal ponto que não se consegue dizer, não é possível contar o número de deuses que existem. Né? Então, entre o animismo e o politeísmo, você tem todos os graus. Né? Todas essas religiões formam um conjunto único cuja concepção de fundo é panteísta, isto é, né? Deus e a realidade são um só. Portanto, a realidade não está para Deus como a obra que Deus realiza fora dele, e sim está para Deus como um sonho que Deus tem. Você tem um sonho, então aquilo que você pensa, que se chama uma ação imanente. Os sonhos permanecem dentro de você. Não se realizam em algo que fica fora de você. No panteísmo, o mundo, tudo, cada um de nós, todos os seres humanos, todas as coisas, todas as árvores, todas as pedras, está dentro de Deus, não sai de Deus. E nesse sentido, portanto, é divino. E nesse sentido, portanto, é, entre aspas, animado. Animado pela substância divina. Muito bem. Então, o panteísmo é claramente uma forma de religião em que o elemento humano, imaginativo, já está mais forte. E tem um grande inconveniente racional. Por um lado, é muito bonito. Em geral, a experiência que eu tenho quando eu explico um pouco mais de detalhe o sistema panteísta, a experiência que o pessoal diz, puxa, que coisa bela e grandiosa. Isso é verdade. Né? É muito bonito. Uma coisa assim, absolutamente assustadora. Awe-inspiring, como se diz em inglês. Inspira terror sagrado. Né? Que visão. Né? Mas, quer dizer, da mesma forma como a Ilíada e a Odisseia inspiram esse tipo de veneração, admiração, da mesma forma que toda a mitologia de todos os povos europeus, etc., na sua origem, inspira esse tipo de admiração. Né? Mas o panteísmo tem um pequeno inconveniente. Quer dizer, se tudo é Deus, e Deus é tudo, né? Então, ou eu ou Deus não existimos. claro, então, na verdade as coisas não existem. Na verdade, as coisas são meramente uma sombra ou uma onda passageira na superfície do mar. Né? São quase nada. Bem e mal não existem. Entre o Flávio e o Hitler, né? Canalice, não existe canalice. Se você é roubado por Deus. Ora, Deus que rouba a Deus. Né? Não existe belo nem feio, não existe bom nem mal, não existe verdade nem mentira, não existe antes e depois, como já temos visto, não existe absolutamente nada. Só existe, no fundo, a única e imutável substância divina. No ponto de vista civilizacional, então, eles convivem com uma contradição inerente, assim, porque também, na vida prática, isso não funciona muito, né? Na vida prática, você não funciona assim. Só quando você vai à aula do guru, ou à sabedoria, né, ou
classe de sabedoria ou aula de yoga. Aí você ouve isso e ouve, em geral, a explicação complementar. Não é ironia, não estou querendo ironizar. Poeticamente são muito bonitas e são esforços humanos para se tentar entender a realidade divina. Então, do ponto de vista humano, são esforços grandiosos, mas enfim, que não passam de esforços humanos, infelizmente. Né? No sentido que não contém muitos aspectos parciais de verdade. É um ponto que é importante. Né? E muitos aspectos simbolicamente muito bonitos. Né? Mas, enfim. Então, geralmente, sim, a pessoa vai à aula de religião, por assim dizer, e ouve uma coisa, acha bonito, concorda. E aí, quando é roubado do lado de fora, ele não tira as consequências do que ouviu lá, né, e diz: eu fui roubado, detenham esse ladrão desgraçado, segurem. Aí todas as coisas voltam a funcionar de acordo com o princípio da não contradição. O problema é que isso não é formalizado. Por outro lado, dentro dos panteísmos, em concreto, por exemplo, dentro do hinduísmo, que é uma grande holding de muitas religiões, na verdade, né, você tem várias vezes momentos em que surge gente que diz: não, isso aqui a gente precisa entender melhor racionalmente, precisamos entender mais logicamente. Então, há formas de hinduísmo que, por se esforçarem nesse sentido de pensar logicamente, chegam a ser monoteístas. Né? E, por outro lado, né, dentro do monoteísmo, cristão ou judaico, você tem momentos em que o pessoal se concentra muito no simbólico e perde totalmente de vista o princípio da não contradição e as bases de todo o pensamento lógico. Então aí você cai em coisas que são claramente panteístas, como sendo uma espécie de seitas ou tendências dentro das grandes religiões monoteístas. A Cabala no judaísmo, né? E os N movimentos esotéricos ou semi-esotéricos cristãos, gnosticismo, maniqueísmo, Rosa Cruzes, um pouco a maçonaria, etc, 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 New Age agora, espiritismo e assim por diante. Né? Então, na verdade, portanto, são como se fossem duas formas complementares do pensamento religioso, sendo que uma, se for tomada a sério, né, invalida toda qualquer possibilidade humana de conhecer, e a outra que é coerente de alto a baixo. Uma é poeticamente muito bonita, a outra é racionalmente lógica, compreensível até o fim. Permite que você explique muito mais satisfatoriamente a Deus e ao universo. Alguma dúvida? Não. Ok. Se não quer abrir pelo menos uma janela, então. Chantagem imediata. É triste isso, você não acha? É Deus que você chantageia a si mesmo, etc. E tal. Quando você falou isso, eu lembrei de uma coisa dentro disso. Como é que fica a história de que Deus, Jesus, quando conta a parábola, quando a separação das ovelhas e dos cabritos, enfim, ele vai dizer para uns: eu estava nu e me deram de vestir, estava com fome e me deram de comer, e tal. Quando fizemos isso, cada vez que fizeram isso, um dos desses meus irmãos mais pequeninos fizeste a mim. Deus, de certa forma, está nessas outras pessoas, em todas as pessoas. Sim, mas de certa forma. De certa forma. Ele não é todas as pessoas, ele está. Isso. Então, quer dizer, típica coisa. Você pede para uma pessoa: ó, vai até a padaria, né, e em meu nome paga a conta que eu deixei lá. Tá? Então, para esse fim, você é eu. Correto? Para a finalidade específica de pagar a conta da padaria. É uma procuração. Isso, exatamente. Né? Mas para esse fim você assumiu
uma identidade, mas essa não é uma identidade de ser, é uma identidade parcial, uma identidade para uma determinada finalidade. Né? Então, claro, Cristo não é todos os homens em sentido plantinista. Cristo é todos os cristãos, a mesma coisa aparece na conversão de São Paulo, né? Apenas em sentido de que todos os cristãos participam, recebem de Cristo alguma coisa. Aliás, o conceito de participação, desenvolvido por Platão e Aristóteles, é um conceito-chave para resolver essa dificuldade. Ao dar uma procuração, você faz a pessoa participar, tomar parte de alguma característica sua. Percebe a diferença, né? Você lhe atribui uma identidade parcial, mas essa é uma identidade só parcial, não é a identidade total do princípio da identidade, portanto, da base do pensamento lógico. E o Pai também, de alguma forma, está presente em todos os seres humanos, na medida em que ele quer a todos os seres humanos. Na medida em que São Tomás faz a diferença dos três tipos de presença de Deus, né? Então, por presença, na medida em que Deus conhece tudo o que as coisas fazem, farão e fizeram. Né? É como se elas estivessem na sua frente, agindo na sua frente. Né? Como se eles estivessem continuamente sob o seu olhar. Tá? Então, isso é presença de Deus por presença. Por potência, na medida em que o poder de Deus se estende a todas as coisas e pode dirigi-las, modificá-las, modificar o seu curso, etc. E nesse sentido, por potência, ele faz a seguinte analogia. Né? É como a presença de um rei em todo o território do seu reino. Né? A presença do rei vai até onde há pessoas que lhe obedecem. Não é que o rei fisicamente seja cada uma daquelas pessoas, mas ele, de certa forma, a vontade dele está lá através dos seus súditos. E por essência, na medida em que Deus dá o ser a todas essas coisas, a todas as coisas do universo. Mas isso significa que não é que haja identidade. Ele dá o ser, só que ele nunca pode dar o ser dele integralmente a um ser que é limitado, a uma criatura que é limitada. Sim? Dá para entender isso, né? Muito bom. Então, o conceito de participação ajuda muito a eliminar os problemas lógicos que surgem nessa matéria. Tá? Mas o que nos interessa aqui é essa universalidade do esforço humano por procurar a Deus. E o Lewis tem um comentário, na verdade, um comentário clássico também, né? Um comentário muito sensato a esse respeito. A gente só sente fome porque existe comida. Se não existisse comida, não sentiríamos fome. Mais ainda, nós só sentimos fome por coisas comestíveis. Nenhum de nós aqui, nenhum de nós é cupim, portanto, não temos a menor fome por celulose. Nenhum de nós olha para a árvore ali fora com fortes ímpetos de ir lá e roê-la, né? E assim por diante. Há uma coadaptação do ser das coisas às necessidades. E só essa adaptação do ser às necessidades, no momento em que as necessidades são reais daquele ser. De onde, pois, nasce o desejo de Deus se não houvesse Deus para satisfazer? Né? Chimpanzés, com toda a simpatia que tem por eles, ou gorilas, ou cachorros, ou tal, em nenhum momento parecem apresentar a menor preocupação com Deus. Né? E seres humanos, praticamente desde que são seres humanos, claramente apresentam uma profunda preocupação com Deus. Né? A visão evolutiva da religião, Carl Sagan e Companhia Limitada, foi muito divulgada por você. Não, os homens atribuiriam
teriam medo diante das coisas externas, dos fenômenos naturais que ultrapassariam de longe as suas forças, raios, trovões, chuvaradas, enchentes, etc., que atribuiriam a isso um poder divino, é completamente desmentida pelos fatos históricos. Você não tem esse aspecto na religião. O Durkheim diria que a religião é a sociedade, Deus é a sociedade. Ou Deus é a sociedade, que dá origem à ideia de que os deuses das religiões politeístas, que no fundo são subdivindades das religiões panteístas, né? São uma espécie de subordinados do Deus principal panteísta, intermediários, ajudantes de ordem, majores, hierarquia militar, como você quiser descrever isso, né? Para essa visão, todos os seres da mitologia religiosa seriam homens que foram engrandecidos, elevados a esse nível, né? Por outro lado, quer dizer, também não há grandes... Isso vale para semideuses, isso vale para figuras mais próximas. Isso não vale para as grandes divindades telúricas, por exemplo. Zeus, deus dos ares e dos céus, Netuno, deus do mar né? e Plutão, deus dos infernos. E assim por diante. Esse tipo de tríade, digamos, central, você encontra em praticamente todas as religiões politeístas, panteístas. Enfim, então, não ajuda muito. Todas as visões evolutivas da religião surgiu gradualmente, etc. e tal, não parecem ter fundamento em ré. E, no mínimo, na melhor das hipóteses, são completamente arbitrárias, porque você não tem meio de comprovar nada disso. Ao contrário, né? Você tem meios para mostrar que, em ampla medida, já há preocupação com a vida após a morte, né? Talvez o primeiro caso disso seja uma criança neandertal, enterrada num ponto da Sibéria, num lugar chamado Teshiktash, enterrada dentro de uma caverna, e com chifres de ibis. Ibis é aquela cabra selvagem com chifres bonitões, pode ver no zoológico de São Paulo, né? Dispostos geometricamente em torno da criança. Uma espécie de proteção ou marcação ao túmulo, em todo caso, com a preocupação de distinguir esse túmulo da ordem natural. Um pouco mais tarde, quando já é claramente enterro de Homo sapiens, você já tem brinquedos, ursinhos de argila que são postos lá para acompanhar a criança no túmulo, comida que é posta no túmulo para acompanhar, armas quando se trata de um guerreiro, etc, etc, etc. Os utensílios, você começa a enterrar a pessoa com os seus utensílios. Em princípio, a única explicação razoável para isso, aparentemente, é que se pressupõe que a pessoa vai ter vida eterna. Como claramente se sabe que não vai ser neste mundo, pressupõe-se que é do lado de lá, do abismo, né? No outro. Agora, então, por que esse esforço humano de construir essa metade da ponte, se não há uma esperança, um desejo de que se construa a outra metade da ponte vinda do outro lado de lá? O que o cristianismo afirma, o que a igreja afirma, é simplesmente isso. Sim, de fato, Deus construiu a outra metade da ponte, né? Esse Deus, que a razão prova teoricamente, mas também pelo desejo mais visceral do ser humano, construiu a outra metade. Fechou agora o abismo. E agora sim pode haver um trânsito normal e regular por cima da ponte. Pode haver passagem de uns e outros para um lado e para o outro. Outra linha, isso se traduz para a maioria das pessoas
não estritamente num raciocínio formal, né? O tipo desse do livro que a gente mencionou. Né? Se há uma sede de Deus, é razoável que haja um Deus para satisfazer. Isso, em geral, se traduz de uma maneira mais afetiva, mais por sentimentos e menos por pensamentos explicitados. Né? É por isso que o Pascal diz que o coração tem razões que a razão desconhece. Muita gente, quer queira quer não, tem essa espécie de fé implícita, né? Muito antes de ter uma fé formal. Muito antes, né? Ele tem já certeza no coração de que Deus existe, enquanto ainda não tem certeza mental, certeza de pensamento. Último ponto, né? Mencionamos no começo do Janko e de que a vida humana seria um experimento, né? Outra forma ainda que essa argumentação tem que ajuda a explicar, né? O que o Viktor Frankl fala sobre o tema do sentido da vida. Né? Ele, como se sabe, é um psicólogo vienês que esteve preso então, por vários campos de concentração durante uma boa parte da Guerra Mundial, a Segunda Guerra. Médico já, psiquiatra formado, foi aluno de Freud, né? E pôde observar que a convicção em algo fora ou além da vida, naquelas condições de miséria absoluta, era um fator que ajudava a sobrevivência das pessoas. E cita vários exemplos. Então, evidentemente, boa parte da preocupação dos presos no campo de concentração girava em torno da data em que seriam libertados. E, de alguma forma, naturalmente, sempre vazavam notícias de alguém que tinha conseguido clandestinamente no radinho, com o qual ficava ouvindo notícias, alguém que conseguia vários dos presos ocupavam cargos também na administração, cargos inferiores, mas, enfim, empresa de confiança em penitenciária sempre vai tendo um certo status de mordomia e um certo status de fazer parte da administração. Né? Então, uma boa parte desse pessoal, então se tinha uma data, né? A ideia era, digamos, que os aliados chegariam em abril e libertariam todo o pessoal. Né? E aí ele percebia como, de repente, ia chegando a data, e no dia seguinte não tinha ocorrido a libertação, um monte de gente ficava doente, mas com as doenças normais esperadas nesse caso, febre tifoide, etc. Né? E a quantidade de gente que morria era muito mais alta. Por outro lado, também observou todos aqueles que tinham alguma convicção, algo situado além da situação do campo de concentração. Então, por exemplo, uma obra a terminar, uma pessoa amada que estivesse lá, alguém que queria terminar um livro que ele tinha começado a escrever e que não podia continuar escrevendo naquela circunstância. Né? O outro que a esposa, os filhos tinham conseguido escapar, estavam vivendo em algum país né, para onde poderia chegar uma vez libertado, etc. E essas pessoas têm muito mais chance de sobreviver ao campo do que aqueles que não tinham ninguém. E os horizontes se limitavam àquilo lá. Né? Isso faz pensar que, em certa medida, né, Deus representa para a pessoa que consegue tê-lo dentro do seu horizonte algo que é muito maior do que simplesmente um consolo na adversidade. Assim. Ele é a fonte, a meta de toda a vida. E torna com isso suportável a vida, torna a vida
cheia de sentido e torna a vida algo que merece ser vivido, isto é, não algo nauseante nem algo estrementório. Esse argumento é bom, mas ao mesmo tempo dá para imaginar já que vários ateus diriam, bom, mas isso é para pessoas que são fracas e não conseguem encarar a dura realidade da vida, que é sem sentido, e por isso precisam Isso, de apoio, um consolo e criam... Dois comentários, né? Tem um amigo chinês, esse chinês da China continental, cujo pai é imbuído da mentalidade dele, né? E que dizia expressamente isso: a religião é para os fracos, né? E ele começou a procurar a Deus espontaneamente e chegou a opor-se ao seu pai, coisa para a qual é necessário, para um chinês, é necessário uma extrema fortaleza, porque para o chinês o pai é tudo, né? Então, ele de fato chegou a converter-se e fazer-se cristão, né, contra todas as características, contra toda a própria fraqueza, vamos dizer assim. Ponto 1. Né? Ponto 2. A religião é para os fracos. O que eu queria dizer? O Paulo Francis, né, que era ateu, pelo menos em outra medida, uma vez escreveu o seguinte, né? Não existe nenhuma cena mais kitsch do que a cena da ressurreição de Cristo, dos mortos, né? E voltando depois para o juízo final por cima das nuvens rosas do poeta, né? Não há nenhuma cena assim de mais mau gosto imaginativo e poética do que essa. E tipicamente só podia ter sido inventada por alguém que sentimentaliza sua esperança inútil em algo, num fim cor-de-rosa. Eu diria, a impressão que eu fiquei ao ler isso foi exatamente a seguinte, né? Ok, pode ser kitsch, né? Mas o fato de ser kitsch não diz nada sobre ser verdade ou não. Até porque o ateu, né, que acha que ele vai sofrer o destino do herói trágico e morrer de uma maneira sem sentido, num mundo podre e igualmente sem sentido, como na Götterdämmerung dos Nibelungos, né, o crepúsculo dos deuses, o fim trágico do mundo. Mas isso é tão sentimentaloide e ridículo quanto o outro, se não muito mais. Tá bom. Então você agora enfrenta olho no olho a tragédia da existência humana. E o que se ganha com isso? Nada. Quer dizer, a atitude sensata é aquela que cita São Paulo numa das suas cartas. Quer dizer, postos a não haver nada, comamos e bebamos porque amanhã morreremos. A única coisa que sobra é essa. O resto, a tragédia, está tudo sobrando. É tudo sentimentalismo. Então, quer dizer, não é o fato de que o homem seja fraco que prova ou desprova a realidade de Deus. Não é pelo fato de que o homem tenha essa atitude nietzschiana de soberba perante a morte que prova ou desprova a existência de Deus. Né? Agora, sim, o fato de que a fé, pelo menos a esperança em Deus, mesmo que seja informe, mesmo que seja pouco clara, mesmo que seja genérica, tem um valor real de sobrevivência e de elevação e organização da vida presente, isso sim faz uma enorme diferença. Que sentido faz que isso seja assim? Por quê?
Se isso não fosse real, por que deveria ter qualquer efeito? Se você, no fundo, né, não tivesse, se as metas de futuro fossem igualmente indiferentes. Um placebo às vezes pode ter efeito. Placebo pode ter efeito, sim, pode ter efeito, às vezes. Né? No quê? Em doenças psicológicas. Mas você descobre que as doenças psicológicas são doenças, antes de serem psicológicas. Certo? Por que uma pessoa normal funciona melhor com a convicção da existência de Deus? Porque uma pessoa é mais forte com a consciência da presença de Deus. Porque uma pessoa pode ser mais alegre com a consciência da presença de Deus. Porque uma pessoa tira forças para amar os outros com a consciência da presença de Deus. Então, porque ela tem um sentido para a vida, mas esse sentido não necessariamente precisa ser Deus. Pode ser alguém que ela ama muito. O que acontece com todos os sentidos que não são esses? São temporários. São temporários e cedo ou tarde acabam, desapontam. Por que todo mundo continua insistindo nisso? Então? Por que, se não há um sentido íntimo, divino, as pessoas continuam apostando em sentidos parciais, se não houvesse uma espécie de garantia? Por que você acredita que aquele papel impresso vale R$100 se não houver, em última análise, um banco central para garantir que isso vale R$100? Você seria uma besta. Quer dizer, só dá para aguentar as 1001 decepções dos pseudo-sentidos temporários, porque se continua sempre, uma e outra vez, insistindo em apontar para o sentido único, em apostar no sentido único. Mesmo sem perceber. Mesmo sem perceber. Quando você tem um sentido parcial, no fundo você pode haver um sentido. Então. Claro, você está apostando, entende? Quer dizer, mesmo que você tenha se enganado de objeto, que é o que a gente, né, faz direto. Eu pensei que essa sequência na vida é a normal. Não, eu vou ser feliz quando eu ganhar uma bicicleta no Natal. Aos 6 anos, uma bicicleta é tudo certo. Bicicleta. Eu não vou ser feliz sem uma bicicleta. Porque bicicleta vai ser a minha felicidade. Porque, né? Ou videogame, ou seja lá o que for. Aí ganha, passa 3 meses, né? Eu passo para o próximo. Né? Não quando eu ganhar, não sei o que eu falo, é objeto de consumo, é o sonho de consumo do jovem moderno atualmente. Né? Mas depois passa a ser passar no vestibular, depois passa a ser formar-se, depois passa a ser o primeiro emprego, depois passa a ser casar-se, depois passa a ser mais ou menos, exatamente. Né? Ou, como dizia alguém, né, as 3 fases do deslocamento do interesse dos seres humanos. Aos 20 anos, o cara chega comigo e diz: cara, conheci uma menina, mas olha, sensacional. Né? Aos 50, cara, conheço um restaurante, meu, espetacular. Né? Aos 60, cara, tem um plano de saúde, meu. Né? O que sustenta todo esse esforço? Caso contrário, quer dizer, o razoável seria a vida de chimpanzé, né? Cuja única preocupação na vida é comer,
beber, uma caçadinha de vez em quando, para reproduzir. Bom. Bom. Tem, mas quantos? Cá entre nós, quantos você conhece que realmente vivem assim? Faça uma rememoração de todas as pessoas que você conhece pessoalmente. Na faculdade da frente. Sério? Você já arranhou essas pessoas? Não. Por quê? Ou eles são gente que foi induzida a pensar isso e por um tempo estão funcionando nessa base. Foram induzidos, quer por problemas paternos, quer por problemas de por ideologia. Quanto tempo eles aguentam? Na minha experiência, dura pouco. Tive uma depressão. Pois é, mas exato. Por que a gente fica doente quando falta realmente, em última análise, o sentido da vida? Doente, daí sim de depressão. Ou seja, mais uma outra maneira de dizer, por que a gente não se contenta com a vida de chimpanzé? Ela não tem necessidade de sentir. Mas por de onde vem essa necessidade? Isso também não prova a expectativa. Ok, mas de onde vem essa necessidade que o ser humano tem? Se não é da existência de Deus. Da racionalidade, o fato de você entender as coisas racionalmente faz com que você queira dar um sentido para ela. Que você queira dar. E o que acontece quando você dá um sentido para as coisas? O Franklin, que tinha longa experiência de tratar pacientes nessa matéria, chega à conclusão de que não se pode dar o sentido, é preciso descobri-lo, é preciso encontrá-lo. E aí? Porque se você dá o sentido, o que acontece? Você sabe que aquilo lá é mentira, você sabe que foi você que inventou aquilo lá. Né? Portanto, quer dizer, que sentido é esse? Né? É como você está perdido no mato, andando por uma trilha, e de repente a trilha some, e aí você diz, minha mãe me mandou escolher essa daqui, então é essa aqui, então. Né? Tem algo que parece um caminho de vaca no meio da mata, então você vai por aquela direção. Você vai com confiança, firme, seguro, etc e tal. Claro que não, o tempo todo você está com medo desgraçado de que aquilo lá vai acabar, ou vai te jogar num buraco, ou você vai despencar por uma cachoeira, ou vai, né? Porque aquilo lá não tem cara de trilha real, foi você que inventou aquele troço. Quando é que você vai com segurança? Quando a trilha está marcada, você sabe para onde é a direção na qual você vai. Portanto, o sentido não é algo que você atribui, o sentido é algo que tem que estar lá nas circunstâncias da vida. Outra versão disso em sentido inverso que deixamos para a próxima. Na próxima, então, a gente dá uma rápida olhada e fechamos, né? Na parte das Sagradas Escrituras. Então, as Sagradas Escrituras merecem confiança e, à luz da razão, são um possível repositório decente, uma possível parte da ponte que vem do outro lado para nós, ou não. Né? Portanto, dá para confiar nas Sagradas Escrituras, sim ou não, em que medida. Né? Elas são o que pretendem ser, etc. Tá? Porque agora o horário já ruge e precisamos encerrar. Bom, muito obrigado, senhores. Boa noite por enquanto e um grande abraço.